Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então hoje eu vim falar para vocês sobre algumas dicas da língua inglesa. Bom, o que eu quero dizer com esse vídeo? Algumas pessoas me perguntaram, já faz um tempinho, quais que eram as dicas que eu tinha para dar sobre estudar inglês, como é o estudo de inglês para mim. Então eu vou tentar fazer esse vídeo o mais breve possível, mas eu comecei a ter contato com a língua inglesa desde pequeno, porque minha tia sempre foi aos Estados Unidos, então ela me trazia coisas de lá, então sempre eu tive essa influência, ela trazia, na época era fita de videocassete, e ela trazia então esses VHS, né? E eu, como criança, eu ouvia aquilo. E assim, criança geralmente relaciona a imagem com o que tá ouvindo, mas não entende direito a história. Então eu não ligava se o VHS estava todo em inglês, nem legenda tinha. Até porque eu não sabia ler. Desde aí começou a minha história com o inglês. Mas eu fui realmente investir na língua inglesa quando eu tinha já 9, 10 anos de idade. Que eu queria muito entrar para uma escola de inglês, mas na época não era possível. Então eu comecei a estudar pela internet. Só que a internet naquela época era muito vaga, porque não tinha tantas informações assim, a gente não conseguia ter contato com pessoas que falam uma língua estrangeira, nesse caso o inglês. Era mais difícil, gente. Hoje em dia, por isso que eu falo, se você quer aprender inglês é tão fácil, porque tem sites que você pode se comunicar com pessoas que falam a língua inglesa. Eu então comecei a estudar pela internet, e aí eu finalmente, depois assim de uns 2 anos, já com uma bagagem assim bem básica, eu entrei para a escola de inglês e eu fui pro intermediário. Lá no intermediário, eu resolvi então que eu queria passar essa experiência que eu tinha lá pro exterior, porque eu queria então realmente ter contato com as pessoas de lá. E não, eu não acredito que você precisa ir lá pra fora para ter fluência. Eu trabalho numa escola de inglês que a gente tem um amigo que ele nunca morou lá fora, ele nunca morou fora do Brasil e ele é fluente. Então, assim, pra mim isso é uma grande besteira para pessoas que falam que para você ser fluente na língua você precisa estar lá fora. Óbvio que lá fora você vai conseguir uma total experiência e você, sei lá, vai saber coisas que geralmente a gente não sabe aqui, porque são coisas mais específicas. Mas em questão de fluência, o que seria fluência? Gente, pra mim, fluência é quando você consegue comunicar aquilo que você tá pensando. Então, fluência é quando você consegue discutir sobre os atentados de Paris. É quando você consegue falar sobre o que você acha do preconceito, o que você acha do racismo. E você consegue argumentar aquilo que você quer. Algumas pessoas acham que fluência é você ter o accent, que é o sotaque certo, sabe? Sei lá, as pessoas ligam fluência a uma coisa que eu não consigo entender. Pra mim, fluência é essa questão que eu acabei de falar. Assim, se você quer essa fluência, eu sugiro, se você tá procurando escola de inglês, pergunte se eles têm um método como Negative Approach. Porque o que acontece? Eu não acredito em drilling. O que é drilling? São escolas de inglês que o método de ensinar é fazer com que você fique repetindo as palavras, sabe? Então, tipo, this is a book, this is a book, this is a book, até o trem fixar na sua cabeça. Mas isso não alcança uma fluência. Você vai aprender frases, você vai decorá-las, memorizá-las, mas, desculpa, isso não funciona. O drilling, ele funciona pra... Você vai fazer uma viagem rápida, você não sabe inglês, e aí você vai pegar, então, ali uma aula super rápida pra você conseguir pedir água e pedir comida lá fora. Aí tudo bem, o drilling até funciona. Mas pra fluência, gente, não. Voltando então ao que eu tava falando, depois então que eu voltei dessa experiência lá dos Estados Unidos, eu comecei a ter contato então com livros em inglês. E aqui eu vou recomendar alguns livros, pessoal, para você que já está no intermediário, porque são livros que não estão adaptados. Se você está no básico e você quer ler inglês, você tem que ler livro adaptado. Infelizmente, não tem livros com a linguagem tão fácil assim para básico, porque básico, geralmente, assim, você não aprende, sei lá, a maioria das estruturas gramaticais do inglês. Então, aí fica mais complicadinho um pouco.
mas não que você não possa tentar, certo? Se você for tentando, você até vai relacionar melhor as palavras e você vai se acostumar a ler, né, mais rápido em inglês. O primeiro livro que eu li, né, foi essa edição minha aqui de Harry Potter. Essa edição ela tá super acabadinha, porque ela foi a primeira edição de Harry Potter que eu comprei pra praticar meu inglês. E ela tá toda velhinha. E assim, eu fazia muitas anotações, mas anotações de inglês para inglês. Algumas pessoas pegam livros e as palavras que elas não sabem, elas começam a traduzir. Isso é o maior erro. Outra coisa que eu queria falar, antes que eu esqueça. Gente, tradução não leva fluência também. Porque a tradução você vai ter que pensar para falar. Você vai ter que traduzir a palavra na sua cabeça para falar. E isso vai fazer com que você não tenha fluência, porque você vai toda hora ficar eu é I, tá? I. Então assim, vai ficar aquela coisa totalmente robótica e demorada. Então, não, gente. Cursos de tradução sei lá, para você traduzir um texto, alguma coisa serve para isso, mas não serve para você falar inglês, certo? E eu também não acredito naqueles cursos que 1 ano de duração você consegue fluência. Fluência em uma língua pra mim é pelo menos 3 anos. Então tá, então esse aqui foi o meu primeiro livro. Só que ele não é tão fácil, gente, pra qualquer um que vai começar, porque o que acontece? Eu já estava relacionado à história, eu já sabia a história do primeiro livro, né? Já tinha lido 1000 vezes em português, então eu já relacionava, né, assim, as coisas, e aí por isso que eu achava mais fácil. Se você nunca... Por isso que eu sempre recomendo que as pessoas, quando vão ler pela primeira vez em inglês, leiam um livro que você gosta muito e que você já tenha em mente a história e a ordem que a história vai. Porque aí as palavras você vai, assim, relacionando e é muito bacana. O livro que eu recomendo, que ele é super fácil se você tá no intermediário, é então o The Perks of Being a Wallflower. Esse livro, então, pessoal, ele é muito legalzinho, até porque ele é escrito por um adolescente, é um livro de cartas. Então é um adolescente escrevendo na forma dele. E adolescentes não têm aquela profundidade na escrita. Então, pra mim, esse aqui é o livro que eu vou recomendar nesse vídeo, que ele é super tranquilo e de você ler se você quer começar a ler inglês. Ok? Livros que eu não recomendo são clássicos, pessoal. Clássicos, até pessoal de avançado, não adianta. Você vai ter que recorrer muito ao dicionário quando você tem o primeiro contato. Porque o que acontece? Eu vou pegar aqui o Call of the Wild, do Jack London. Esse livro aqui não é somente para avançados. Geralmente você tem que ter uma noção, principalmente de fonética inglesa. Por que eu falo isso? Talvez tenha pessoas que discordem comigo, mas eu vou falar o porquê que eu acho que a pessoa tem que ter ali uma noção de fonética e tudo mais. O Call of the Wild, que é o primeiro livrinho que tem aqui, ele é escrito de uma forma bacana, mas somente quando assim, não está em diálogo. Então, ali os parágrafos, quando está descrevendo alguma coisa, é o inglês normal, né, e tudo mais. Mas os diálogos aqui que são os complicados, porque o autor ele escreve exatamente como se falava no Sul no começo do século XX. Então, assim, é uma coisa que muita gente que tá lendo pela primeira vez vai falar assim, mas eu nunca vi essa palavra. Aí se você for pesquisar no dicionário, você não vai achar a palavra, porque ela está abreviada foneticamente, como as pessoas falavam. Então por isso que você tem que ter uma noção. Você consegue entender? Eu acho que ficou meio complicado isso. Mas vamos supor, vou pôr um exemplo muito bobo, mas eles, em vez de falar take her, né, eles falam taker, né? Então eles não falam um H, no E, eles não falam her, eles falam E aí, o que aqui ele vai escrever? O apóstrofo é R. Se você for pesquisar no dicionário, você não vai achar. Isso assim é um exemplo super simples, tá, gente? Tem vários outros aqui que dá uma dificuldade, assim, mas isso é bom porque vai forçar você a entender mais, né? Isso aqui acontece, sabe em que livro?
Em Harry Potter, isso mesmo. Aqui em Harry Potter, por isso que é quem tá acostumado já com a história. O Hagrid, ele é Scottish, né? Scottish. E a J.K. Rowling, ela transcreve exatamente como o escocês fala. Então, por exemplo, o americano fala better, o britânico, o posh, que é o da família real, fala better. O sul de Londres, eles cortam os T's e não falam R, então fica bell. E o escocês fala o som do R, mas não fala o T também, então fica bear. Então, assim, isso tem em vários momentos do livro. Toda vez que o Hagrid fala, não é da forma que se escreve. Então, assim, isso é uma boa prática, né? Mas, como eu digo, para pessoas que estão mais ali no avançado. Essas foram as minhas dicas desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de curtir a page do Facebook, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Comenta aí também os livros pelos quais vocês começaram a ler em inglês, ok? Até mais, pessoal!